Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos caminhando em pleno mês de junho, que é o mês dedicado ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Mas nós sabemos que o Sagrado Coração de Jesus é celebrado no mês de junho de todo ele. É um tempo em que nós temos ele em evidência, em leituras, nas festas. Tivemos a primeira sexta-feira do mês. Nós temos a imagem dele exposta com mais primor, mais enfeitada, para a visita das pessoas. É o mês em que o Sagrado Coração de Jesus, exposto no lugar de destaque na igreja, chama a atenção do apostolado da oração, que dedica, às vezes, uma vida inteira a essa devoção ao Sacratíssimo Coração do Mestre, rasgado de amor por nós. E é um mês em que se reflete muito sobre este órgão, o órgão das decisões, é o órgão da oração, é o lugar onde emana toda a pluralidade do amor, que emana intensamente, constantemente, ininterruptamente, para todos os corações de todos os seres que povoam a terra. Todos os filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, que, como Deus e Filho de Deus, que tem um nome acima de todo nome e que terá eternamente, indelevelmente aberto o peito, o coração à mostra, para mostrar sempre, provando para o homem a grandeza do seu amor por nós. É uma fenda aberta de onde brota e jorra uma fonte inesgotável de amor e misericórdia e perdão para todos nós. É um sangue e uma água que jorra para nos dar o banho da regeneração, nos sacramentos da igreja, no batismo e todos os outros 6. É uma fonte salutar, onde brota saúde espiritual, física e psicológica. É o sangue e água que significa a vida, porque o sangue é a vida do homem. Ele precisa circular e irrigar todas as células, todo o corpo do homem. E a água é salutar ao homem. Temos uma porcentagem de mais de 50% de líquido de água no corpo. E espiritualmente nós precisamos de nos alimentar, de sanar nossa sede, de sanar nossa saúde espiritual, para que todo o contexto da nossa pessoa seja ricamente melhorada, saudável, curada. Nós precisamos estar em conexão com esta água e este sangue que jorra do coração de Jesus. Por isso é um mês em que temos que voltar, mas não apenas neste mês. É um tempo em que se acentua mais esta devoção, porque a igreja é formada de ciclos, de celebrações, do tempo litúrgico, um tempo para cada coisa, mas tudo que se refere unicamente a Deus, tudo que parte do coração do Pai, pelo coração do Filho, pelo poder do Espírito Santo. É por isso que nós temos um tempo em que enfatizamos mais determinadas
determinadas situações, determinadas celebrações, determinadas festas, né, orientada pela Santa Igreja, para que não falte ao homem absolutamente nada. Completa-se o ciclo e repete-se o ciclo a todo ano, para que o homem cresça na fé, amadureça na fé, conheça na íntegra a Igreja, triagem que nos leva ao céu, a Igreja que é o corpo místico de Jesus, a Igreja que é composta de todos os batizados e todos aqueles quais Deus tirou do nada para a existência, para ter vida abundante, e no redil onde buscamos o alimento imperecível é a Igreja. É a Igreja singular, não é uma igreja pluralista, mas é uma igreja única, por isso ela é universal, ela é única. Foi ela que foi fundada, esta igreja fundada por Jesus Cristo, sobre a rocha, a pedra chamada Pedro. E que depois dele, por tradição da igreja, já vieram mais de 300 papas, que foram um passando para o outro cajado, a ordem, a autoridade, e este como pastor, por amor às ovelhas de Cristo, por amor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, cuidam, dirigem, protegem, ensinam e alimentam pela autoridade que Deus lhe deu a todos nós, com o Santíssimo Sacramento que se faz na mesa eucarística pelos elementos água e trigo e pela oração e o poder do Espírito Santo que se derrama do alto, transforma-se no alimento salutar a nossa saúde, a nossa santidade e a nossa salvação, e por nos alimentar sempre deste alimento sagrado e divino, vamos nos tornando imagem e semelhança daquele que nos salvou e que, quando vê corações voltados para Ele, cheio de gratidão, cheio de devoção, de adoração, de oração, vivendo na íntegra como um grande discípulo, alegra o coração de Jesus, porque esta pessoa que está aos pés de Jesus aprendendo com Ele, faz jus a toda dor que Ele sofreu, a todo o sangue derramado, a toda a vida que Ele começou a derramar no Getsemane, e foi gotejando, e foi correndo, gotejando, formando uma trilha desde o Getsemane até o Calvário, que é a trilha que nós devemos passar, vivendo com o nosso Mestre o sofrimento da renúncia a si mesma, da renúncia à sua própria vontade, para fazer em plenitude, na íntegra total, no silêncio do coração, num amor profundo, que é como um bálsamo que não deixava sentir a tanta dor diante da desfiguração que fizeram com ele, diante dos massacres qual ele passou nas mãos dos algozes e diante do desfechamento desta caminhada de dor, o seu grito na cruz, onde o infarto fulminante fez com que ele ali tombasse a cabeça e o seu coração parou de bater, mas ele foi transpassado por uma lança e que parece ser proposto pelo Pai para que dali jorrasse os sacramentos da Igreja, para que dali nascesse do coração morto de Jesus na cruz a Igreja, a Santa Madre Eclésia, a Igreja que seria e é para nós a Arca da Aliança, onde ali nós temos Jesus com seus sacramentos e principalmente os sacramentos que se resumem nos dois maiores, amar a Deus sobre todas as coisas
Isso faz com que nós não pequemos nenhum dos outros, do terceiro ao 10º, onde ele, dentro desta igreja, também nos diz que para nós o comungarmos e termos uma comunhão plena e profunda com a igreja, num pacto de sangue que ele nos fez, nos dando a sua mãe, a Mãe Maria Santíssima, que é a mãe da igreja, e que nos deu a igreja como redil para que nós ficássemos protegidos, guardados e resguardados pelo cajado do pastor, pelo bordão do pastor e pelo olhar clínico, pelo olhar atento do nosso bispo, do nosso papa, do nosso padre e de toda hierarquia, do qual Deus concede pelo poder do Espírito Santo a sabedoria que dribla também o demônio, que dribla a sagacidade do demônio, para que nesta igreja nos santifiquemos, para que nesta igreja passemos por todo o caminhar que é Jesus, onde nós vivemos a verdade que é Jesus, onde temos a vida em abundância em Jesus, por Jesus e com Jesus, como na doxologia da igreja, do por Cristo, com Cristo e em Cristo, e o amém que nós repetimos é o fiat de Maria. Eis aqui o servo, a serva, todos os servos do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade e não a minha. Que seja feita a tua vontade. Por isso, Senhor, envia-nos o teu Santo Espírito, para que assim como ele incentivou, movimentou a Virgem Maria a ir às pressas, levando Jesus no ventre, a Eucarém nas montanhas, visitar Isabel, ajudar Isabel, cuidar de Isabel, a velha, grávida, com toda a família, que a igreja também venha nos visitar e que nós, enquanto pudermos, visitar o Santíssimo Sacramento no altar e visitar o Santíssimo Sacramento, o próprio Jesus vivo, no coração dos mais pobres, no coração dos nossos irmãos. Que tudo isso nos leve, que a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nos leve a ir à missa, que é a rainha das orações, e ali viver toda a história terrena de Jesus, todo o ciclo pascal de Jesus, encarnação, paixão, morte e ressurreição, e com isso alimentarmos do seu corpo, tal como ele disse, é preciso comer minha carne e beber meu sangue para ter a vida em mim. E da mesma forma nós nos alimentamos da carne do Senhor, do sangue do Senhor, sem pestanejar, sabendo que nós estamos nos alimentando e nos fortificando para sermos cada vez mais humildes, mais mansos, assim como o nosso Mestre, para a alegria dos céus, para o cântico dos anjos, pela nossa volta, pela nossa direção tomada com vigor e com rigor, com temor, indo em direção aonde está a grande luz, a grande luminosidade, a luz de 1000 sóis do meio-dia, que é o Santo Santório, onde o Pai, junto do Filho, com o Espírito Santo, residem, e toda a corte celestial dos santos que se fizeram o porquê de estarem lá, fizeram e lutaram contra si mesmos, lutaram contra os demônios espalhados nos ares, lutaram contra o preconceito, lutaram contra tudo aquilo que manchava e trazia nódoa para a alma, vencendo o mundo como Jesus disse a muitos e a todos: coragem, no mundo havereis de sofrer muito, mas eu digo coragem, eu venci o mundo como homem,
Como filho do homem, eu venci o mundo, driblei o demônio e não cometi pecado algum. E tudo isso eu fiz para vos dar o exemplo, para vos dar força, para vos dar apoio, para vos levar a uma perseverança íntegra, reta, verdadeira, transparente, num testemunho que arrasta multidões, porque a sua força, tudo aquilo que eu proponho àqueles que estão na frente, mas que são anônimos, que fazem tudo para que eu apareça e que eles desapareçam, é capaz de puxar uma multidão enorme e trazê-las todas a mim, não por palavras, mas por seus atos de amor. Porque o amor é o amor que eu preguei, é o amor que eu vivi, é o amor que eu sou junto do Pai, é o amor que é o Espírito Santo que une eu ao Pai e o Pai a mim, nessa epicorese de amor, nesse ciclo de amor. Por isso eu vos convido a subir cada vez mais, galgar a cruz e olhar pela fenda do meu coração, pela fenda do meu peito, um coração que pulsa, um coração que bate, um coração em taquicardia, que sempre está acelerado de amor por aqueles que vêm a mim, por aqueles que se prostram diante de mim, por aqueles que se rendem a mim, por aqueles que se tornam verdadeiramente meus amigos, por aqueles que cumprem a vontade do Pai como eu cumpri, por aqueles que aderem ao meu espírito como eu aderi, por aqueles que submetem aos mandamentos com humildade, com boa vontade e tendo tanta alegria no coração que é como uma adrenalina, que anestesia a dor para que tudo se transforme em amor. Por isso, vinde bendito dos meus pais, do meu Pai, porque eu estive nu e me vestiste, estive com sede e me sanaste a sede, estive faminto e me deste de comer, estava sem morada e me deste um teto. Vinde, pois está preparado para vós um banquete eterno, onde nós gozaremos das delícias celestiais, de tudo aquilo que o Pai preparou desde o princípio do mundo, para todos e para que todos nós, para todos aqueles que, ao contrário dos primeiros pais biológicos, não desobedeçam-no, mas ao contrário, siga as ordens daquele que os criou, daqueles que vos deu a mim para vos salvar e que dá o Espírito Santo para ajudá-los e fortalecê-los para não cairdes nas tentações do mal. Obrigado, Jesus, por todos os atos de amor vivido por causa de mim. Por isso, meu irmão, reflete também, você homem, você mulher, que foi remido, que foi perdoado pela graça da paixão e morte de Cristo. Como é grande e que grande valor é aquele que por ti pendeu da cruz. A sua morte vivificou e vivifica os mortos. Vivifica muito mais os vivos, porque mortos ou vivos somos de Deus. Pela sua morte o céu e a terra choraram. Por sua morte partiu-se a pedra do Calvário em dois. Porque do lado de Cristo, adormecido na cruz, se formasse a igreja. Para que do lado esquerdo do peito de Jesus morto na cruz, se cumprisse a Escritura que diz: todos verão aquele que transpassaram. Foi permitido pela divina disposição de Deus, pela vontade de Deus, pelo amor de Deus, que um soldado, brandido com toda a força, a lança lhe abrisse sagrado lado, de onde emanaram sangue e água,
que é o preço da sua, da minha e da nossa salvação. Brotou do íntimo do coração como de uma fonte que via e continua a comunicar grande eficácia, santidade, sanando nossa fome, nossa sede, através destes sacramentos da Igreja, que dão vida a todos os seus membros e todos os seus elementos, a todos que ali entram, a todos que ali voltam, porque ali é a casa do Pai, do Filho pródigo. E será sempre para aqueles que já vivem em Cristo, bebida da fonte viva que jorra para a vida eterna. Por isso, levanta-te, levanta da sua prostração, do seu medo, levanta-te do seu pânico. Você que é amigo de Cristo, mas pela sua humanidade você continua tendo seus medos, suas reservas, sentimentos dessa natureza. Sê, por favor, como uma pomba que faz o ninho dentro da fenda, dentro do coração de Jesus. E para que os pássaros ali encontrem casa, é no coração de Jesus que encontramos abrigo, é no coração aberto e rasgado de Jesus que encontramos proteção contra todas as intempéries dessa vida. Sejamos vigilantes dentro deste lugar, que é um lugar sagrado, que é destinado unicamente àqueles que reconhecem a grandeza deste Deus e a nossa pequenez. Sejamos vigilantes sem descanso, para que nós não manchemos-nos, para que nós não decepcionemos aquele que, mesmo sendo homem, conseguiu manter-se na inocência, na santidade, sem cometer pecado ali. Escondemos-nos aqui, como uma rola, como os filhotes dessa rola, deste casto amor que nós temos por Jesus e que Jesus tem por nós, e de tudo isso nasce as virtudes tão agradáveis a Deus e que tão bem causam os nossos irmãos, nos quais Jesus está presente. Porque é aqui a fonte que surge no meio do paraíso. É a fonte que jorra do meio do paraíso, onde Deus colocou os primeiros pais, é que estava a fonte da vida, que é o próprio Deus. É de onde se divide esta fonte em vários rios, que infunde em todos os corações devotos e fecunda, irriga a terra inteira, irriga com santidade, irriga com os milagres, com a salvação e com perdão repetidas vezes. É um amor que nós sabemos que é um amor que não descansa, é um amor que nos leva a reconhecer em todas as criaturas o exagero do amor de Deus por nós, absolutamente em tudo que se encontra sobre a terra e toda a terra, e que se encontra no ar, em todo o universo. Tudo foi criado para nossa alegria e para que tenhamos vida em abundância. Corre, pois, com vivo desejo para esta fonte, meu irmão, minha irmã, essa fonte de vida, essa fonte de luz. Quem quer que sejas, ó alma, sejas dedicada, seja perseverança, não descanse enquanto nela não mergulhar, porque essa fonte é o próprio Deus. E com esse mergulho grita com a força do íntimo do seu coração, como Santo Agostinho gritou: ó fonte de beleza inefável, do Deus e excelso puríssimo, claridade da luz eterna, vida a vivificar toda a vida, nossa vida, a sua vida e todas nós que vivemos, luz a iluminar toda a luz e a conservar no perpétuo esplendor toda a pluralidade de luzes resplandecentes, onde com os olhos nus jamais podemos descrever ou enxergar, ficaríamos cegos ou morreríamos de ver tanto amor que emana
do coração deste Deus, que ofusca os olhos, mas que nós sabemos que ali brota a fonte da vida, o amor puríssimo, o amor verdadeiro, um amor incondicional. Diante do trono de sua divindade, desde a primeira aurora, destina-se a toda a humanidade essa fonte que nunca cerra, seca, que nunca morre, que nunca extingue. Digamos ao Senhor, com o coração cheio de gratidão, neste mês e em todos os dias de nossa vida: ó eterno e inacessível, ó brilhante e suave brotar da fonte oculta aos olhos de todos os mortais, mas que para nós que fomos eleitos e escolhidos, e escolhemos a Deus acima de todos os Isaques dessa vida, vamos dizer com toda profundidade da nossa infinita fé: obrigado, Senhor, e que este seja uma ejaculatória ininterrupta até o nosso último fechar dos olhos, nossas últimas palavras. Nunca cansemos de dizer obrigado, Senhor, por esse infinito, por essa infinitude de alturas sem terminar, por toda essa amplidão ilimitada de pureza inalterável, de uma pureza perene, constante, sem mácula, santíssima. Desta fonte jorra o rio que alegra a cidade de Deus, que somos todos nós, que a primeira que recebeu foi a Virgem Maria. E diante de tudo isso cantaremos a Ti, Senhor, com vozes de exaltação e reconhecimento pleno, todos os cantos de louvores, cantos orantes, cantos inspirados, cantos que todos nós teremos um sincronismo e uma sintonia invejável aos grandes corais do mundo, onde todos nós cantaremos bem cientes, por experiência, que em Ti está a fonte da vida, ó coração imaculadíssimo, coração de Jesus, que é a Tua luz e é por ela que veremos a luz. Por isso, Senhor, minha alma glorifica ao Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Criador, meu Salvador e meu Santificador, porque Tu olhaste para a minha pobreza. Por isso, desde agora, todos me proclamarão bem-aventurado, porque verdadeiramente enlouqueci de amor por vós, e não fui aquele que inaugurou este amor. Foste vós que me amou primeiro. E todas as gerações me proclamarão bem-aventurado, porque o Senhor realizou em mim maravilhas, e eu reconheço com humildade tudo isso. Fez em mim maravilhas, e santo é Teu santo nome. Santo é Seu nome. Sua misericórdia, ela se estende em todas as gerações, sobre todos os que o temem. O Senhor manifesta o poder do Seu braço. O Senhor desconcerta os corações do soberbo. O Senhor despede de mãos vazias os ricos e enche as mãos do indigente. O Senhor acolhe Luís, o Senhor acolhe o João, a Maria, lembrado da sua misericórdia, lembrado do seu pacto de aliança com Abraão e toda a sua posteridade, da qual eu pertenço. Por isso, obrigado, meu Deus. Bendito sejais Teu santo nome, por seu coração bater por mim desde toda a eternidade. Por isso, seu coração engravidou-se de mim e me trouxe do nada à existência. Do nada, eu não digo, mas me trouxe do tudo, que é seu coração, para que eu pudesse viver a experiência terrena
de adorá-lo e de amá-lo, de testemunhá-lo, porque assim quis Deus, e depois daqui partiremos em cima do monte do Calvário, onde a cruz é o primeiro degrau que nos leva às alturas da beatitude de Deus. Por isso eu te glorifico, Senhor, e te bendigo, porque minhas razões, minha potencialidade, minha inteligência não me levou, Senhor, ao racionalismo, mas ao contrário, abriu-se inteiro a uma fé, onde não te vejo, onde não te toco, mas onde eu te experimento, dentro do meu coração, e por isso, Senhor, Tu és o meu Deus e meu Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, junto do Pai, no poder do Espírito Santo, para sempre seja louvado.